Bom dia, boa tarde, tudo bem com vocês? No nosso programa Raio-X Estratégico, onde eu escolho alguém da minha audiência que preencheu um diagnóstico para eu dar dicas pontuais estratégicas. Então, se você quiser se inscrever, se inscreve, tem lá na minha bio, programa Raio-X Estratégico, que eu vou ter o maior prazer de te atender aqui. Olá! Oi, olá! Tudo bom? Tudo e contigo? Tudo ótimo! Da onde que você fala? Que cidade? Torres Vedras, é perto de Lisboa, em Portugal. Torres? Torres Vedras, sim. Ah, eu já fui, uma Já? delícia, já fui. Que delícia falar com uma portuguesa, eu adoro os portugueses. Fiquei muito feliz quando você se inscreveu no programa, muito massa. Se apresenta, Filipa, fala um pouquinho de você. Eu tô aqui, ó, com o seu diagnóstico super pronto para poder te falar. Ele é digital, mas eu gosto de escrever, né, para poder ir pescando, né, sobre você. Mas se apresenta aqui brevemente para a gente começar. Eu estou Filipa, estou terapeuta de curas multidimensionais e também Theta Healing, faço Shambhala, cura arcturiana, terapia multidimensional e também estou a ser formada neste momento em ginecologia natural. Só vou ser futura terapeuta de ginecologia natural e de vaporização. Vivo em Portugal, sempre vivi em Portugal. E estou, digamos que no início da minha caminhada. Da jornada, isso que eu vi. Você começou em 2019, né, Filipa? Exatamente, sim. Show! E antes disso, né, já vamos começar aqui o programa, o Instagram vai chamando, mas eu deixo os comentários abertos, mas eu tô muito focada em você. É só se tiver alguma pergunta, mas eu nunca paro para olhar os comentários e depois a gente segue aqui. Você, antes, né, de ser terapeuta, eu dei uma olhada no seu Instagram, só para te dar um feedback, assim, ele é super organizado, ele é muito, muito bacana, rico de conteúdo e tudo mais. Okay. E eu tenho várias dicas para te dar, estratégicas. Mas assim, antes de você fazer a terapia, né, o que você fazia? Eu tirei contabilidade, eu sou formada em contabilidade. Olha! E então trabalhava na parte de contabilidade numa multinacional. Também já trabalhei na área de fiscalidade noutra multinacional. Foi sempre este o meu percurso. Ah, que show! Que show! Então, assim, ó, estamos juntas. Eu trabalhei 23 anos em multinacionais e também estou desde 2019, mas desde 2020 fazendo lançamento online. Mas eu na área de marketing, só que eu misturei muitas coisas, né? E eu vou me dando conta do que eu estou fazendo, né? E criei um método que tem muito, muito a ver com o que eu vivi esses 23 anos de técnicas de marketing e tem muito a ver também com percepção de autoconhecimento, de estudo, de várias coisas que eu tenho certeza que a gente não somos pessoas separadas, né? A pessoa profissional, a pessoa pessoal, e que fizeram a gente acreditar nisso. Eu sou de outra geração que você, e era ainda mais forte, né? Mas, enfim, então, o meu trabalho é muito empoderar e ver o seu valor e ver o seu diferencial e você colocar isso tudo com técnicas, né, no mercado. Porque existem técnicas e elas estão aí para serem usadas, né, disponibilizadas. Então, olha só, você faz... Eu tenho algumas perguntas só complementares para eu poder te ajudar mais, tá, Filipa? Tá bom.
Então, assim, você faz... Ah, tem aluna minha aqui com a gente. Deixa eu fechar o WhatsApp, porque senão vai ficar pitando no meu computador. Então, vai chegando, né? O Instagram vai chegando. Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu tô falando com a Filipa, que é uma portuguesa linda, de Torres. Então, assim, ó, Filipa, o que eu ia te perguntar? Peraí, deixa eu só me concentrar aqui. O que você fazia antes, eu já te perguntei. E sobre, os seus atendimentos. Os seus atendimentos, eles são coletivos, são individuais, são presenciais, são online? Qual é o tipo de atendimento que você tem? Como que você hoje constrói renda ou você já está cobrando sobre os seus serviços? Sim, já estou. Eu faço alguns círculos mais presenciais e atendo tanto online como presencial, individual. Os círculos eu normalmente faço presenciais. Tá, show. Então, o atendimento é tanto presencial quanto online. Você começou em seguida, no ano seguinte começou a pandemia. Você já tinha o atendimento online ou não? Você começou no presencial? Comecei no presencial, sim. Comecei no presencial e só no ano passado é que comecei depois no online. Sim, show. Né? Como muita gente fez. E essa é uma tendência que mesmo que já está voltando, né, em alguns países aqui, Brasil também já está voltando um pouco, aí eu sei que está voltando, né, não ao normal, mas as pessoas tiveram padrões, elas entenderam que elas economizam muito tempo na vida delas, fazendo muita coisa presencial e que é possível. E mesmo os profissionais estão acreditando que é possível, né, fazer presencial, porque tem algumas pessoas que duvidavam, será que, principalmente na sua área, e vem muita gente, porque você veio via o Vitor. Sim. Moral. Sim, foi. Eu percebi pela data que você se inscreveu. Então, assim, mesmo essas pessoas, né, que estão mais consolidadas e tudo mais, elas também falaram, será que dá? Será que não dá? Né? E foram testando e vendo que energia rola e aprendizado rola, fazer online. Sim. Então, quando você aprende, você acredita nisso e tem resultados com isso, o seu público ele fica mais amplo, né? Você consegue ter várias pessoas. Se você tiver dificuldade de me entender, me fala, tá? Tá, mas tá tudo bem. Tá, então tá. E, então, se você faz online, você sabe quem... Eu vi que me parece, você respondeu, né? Aqui no diagnóstico eu pergunto, você considera que conhece seu cliente? Você diz que sim. Se comunica com clareza? Sim. Né? Tá muito bom mesmo o seu material. Você tem uma persona definida? Você sabe o que é persona? É a personificação acho que sim, do seu público-alvo. Você tem ela desenhada? É maioritariamente mulheres. Sim, é maioritariamente mulheres, o público-alvo. Então, mas aí é que tá. É que o meu conceito é diferente do seu. Então, eu vou te explicar o que é meu conceito de ter ela desenhada. Porque quando você tem a sua persona desenhada, você começa a entender... Tudo bem, ela é mulher, ela é de qual faixa etária? A partir dos 25 anos. 25 até que idade? Não defini a idade máxima. Então, olha só, aí eu vou começar a te falar coisas, aqui eu não tô aqui para
para dizer certo ou errado, eu tô aqui para te ajudar, tá? Então, te apontar que as coisas que você faz, elas já são boas, mas elas podem ser muito melhores. Então, quando você fala, né, de uma personagem, ela começa nos 25, e aí ela não sei até que horas vai, e como você fala de mulheres, de terapia de útero, a fase da mulher de 25, ela é completamente diferente do que eu, por exemplo, com 44, ou com 50, ou com 60. E os assuntos, eles são completamente diferentes. Ou você pode passar por eles todos. Mas assim, as pessoas geralmente se conectam mais com as pessoas que têm mais ou menos a idade dela. Principalmente se você está falando de questões específicas. Então, assim, qual que é a sua idade? 28. 28. Muito provavelmente, né, as mulheres até 35 e os assuntos podem ser. Eu não estou falando que é, mas eu estou falando que é muito mais provável. Por exemplo, eu tenho 44 anos e eu atraio muito mais mulheres da minha idade. Tenho aluna de 36? Tenho, e é meu público. Então, meu público é de 35 até 50. Eu tenho aluna de 60 anos? Tenho também. Mas não significa que a minha linguagem, e você, como o assunto é muito específico, é melhor ainda você afinar. Aí, essa é uma característica só demográfica da sua persona. E quando você vai nas dores dela, né, nas questões que nem ela pode ser que ela saiba que ela tenha questões para se resolver, aí você consegue ser mais cirúrgica ainda. Então, aqui, ó, tô olhando pro seu Insta, tá? Terapia multidimensional, cura planetária, dicas de arquétipos do sagrado feminino, a bruxa ou anciã. Então, assim, quando você está fazendo um conteúdo super bacana, mas quando você vai mais a fundo no seu público e você tem a sua persona desenhada, você consegue se comunicar mais assertivo e não tão amplo no que ela quer. Eu sei que o seu conhecimento é amplo, mas, por exemplo, quando você atende, né? Você atende individual. Sim. 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 Você atende individual. Aí, quando você está atendendo individual, por qual razão mais elas te procuram? Por qual razão? Você sabe isso? Normalmente é mais por questões emocionais. Emocionais, com o quê? Com stress, ansiedade, emoções assim deste género. Ó, estresse, ansiedade. Então, pode anotar e pode ver depois também, porque vai ficar gravado. Eu sei que tem gente que funciona anotando. Eu gosto de anotar também. Então, a pessoa tem estresse, ansiedade. Ela tem problemas de relacionamento amoroso? Sim, também, sim. Relacionamento amoroso. Ela tem problema de financeiro? Não. Não, você não. Então, olha só, você entende que nesse tempo que a gente está conversando, a gente aprofundou qual é o problema dela? Sim. E dá para aprofundar muito, infinitamente mais. Então, quando você fala de cura planetária, ela tem que pensar para entender o que você está falando. Ela não sabe. Eu até sei um pouco, porque eu estudo, mas tem muita gente que não sabe. Mas o que ela sabe? Ela sabe o que ela sente. Ela sabe que ela sente estresse, ela sabe que ela sente ansiedade, ela sabe que ela tem questões no relacionamento amoroso para olhar, para resolver, que ela sente dores com isso. E aí ela tem o desejo
de ser uma pessoa mais tranquila, mais calma, viver com mais paz. Você entende que é diferente, você está falando, ok, a cura planetária, ela te traz tudo isso, mas você não está detalhando o que é. E quando você fala da sua persona, das dores que ela tem, das questões e dos desejos que ela tem de resolver, você está sendo mais específica. Você consegue entender? Sim. Parece Sim, simples, né? Mas faz uma diferença brutal para o seu público te olhar. Faz uma diferença brutal. Então, assim, eu também venho aprendendo isso há um tempo, tá? A gente, óbvio que fazia isso no corporativo. E aí a gente fala, por exemplo, tá? Eu trabalhava com seguro de vida. Eu não falo a cobertura do seguro de vida, o que ele tem. Eu falo para que ele serve. Ele serve que na sua ausência, seus filhos eles vão estar assegurados. Então, eu falo disso. Quando eu vendo um carro, eu não falo que o carro vai te levar para algum lugar, eu falo do conforto que ele tem. Se for um carro com capacidade de porta-malas grande, eu falo para a família, eu falo que pode viajar, eu falo que vai ser mais gostosa a viagem. Então eu falo as características dos benefícios que isso te traz, né? Não só, eu tenho um carro. Então, essa diferença, ela é brutal para o seu público se conectar com você e entender rapidamente o que você vai ajudar, né? Então aqui você coloca, ajudo-te a ascensão curando divino feminino e masculino através do útero e do coração. Então, você pode falar que ajuda as pessoas a diminuir a ansiedade e o estresse através, né, do útero e do coração. Então, enfim, aí eu não sei como elaborar. Mas o que eu tô te falando aqui também a gente não vai conseguir elaborar, mas o que eu preciso que você entenda é o macro mesmo. Você entenda. Peraí um pouquinho. Tô com um resfriado que me pegou aqui. Mas estamos firme e forte. Nada que uma maquiagem para mulher não resolva. Ai, Filipa, então assim, a partir do momento que você começa a conectar e ficar mais fácil da sua cliente entender o que você faz, ela vai se conectar mais com você, tá? Então, isso é uma parte de como você fazer o seu conteúdo. E tem a outra parte que fala assim, nossa, mas você tem meu conteúdo, Fernanda, mas mesmo assim eu tenho pouca gente. E aí, essa é uma dor muito forte das pessoas, né? E eu também tô crescendo no meu canal, e eu também tô fazendo isso. E o que a gente faz, né? Para ter relevância no digital. Eu tenho outro objetivo, eu faço lançamentos digitais, que é muito diferente a estratégia de quem quer que o Instagram seja seu cartão de visitas, né? Que tenha bons conteúdos, que a pessoa, né? Vamos supor que hoje em dia a gente já pode, você tá num parque, passeando num restaurante, num teatro, num qualquer evento, e você conhece uma pessoa, a primeira coisa que ela te pergunta é qual o seu Instagram, né? Qual o seu arroba. Então, o seu cartão de visitas tem que estar em ordem mesmo, né? Eu super direciono e estou fazendo mais forte isso com as minhas alunas hoje em dia. Então, e aí o seu cartão de visitas tem que estar em ordem e a pessoa tem que olhar rapidamente, tá? Mas como que eu conecto mais pessoas no meu Instagram? Aí eu te falo, obviamente que tem as
ferramentas pagas, né? Que eu não te aconselho fazer agora, mas o que eu te aconselho, que eu uso, tá? Mas é porque a minha estratégia é completamente outra. O que eu te aconselho, Filipa, e que tem na pergunta aqui do formulário, é se você faz parcerias. E você diz que não. E sabe uma forma muito bacana de fazer parceria? Marcar lives até com terapeutas ou com pessoas que lidam com mulheres. Por exemplo, uma cabeleireira que tenha um número bom de seguidores, que você conheça. Seja muito cara de pau também para fazer parcerias, mas primeiro começa a pensar no seu ciclo de amizades. Então, pode ser pessoas que vendem semijoias, bijuterias, joias, que tenham uma certa relevância e que você começa a casar o interesse, né, de lives. Então, por exemplo, tá, daqui 2 semanas, acho que são 2 semanas, eu preciso olhar o calendário direito. Eu vou fazer uma live com uma médica que é dermatologista. E o que tem a ver falar de estratégia com falar com uma médica que é dermatologista? Eu vou falar de como ela faz o Instagram dela, de como ela lida com essa parte de comunicação, como se comunicar com clareza, porque ela é boa. Ela não é minha aluna, tá? Do método Domínio Estratégia, mas ela sim é uma pessoa que se comunica bem, é minha amiga, a gente falou, vamos fazer uma live, vamos fazer. E ela me ajuda a trazer pessoas para o meu canal. Você pode fazer lives, né, com várias pessoas. Então, você pode fazer lives com as suas, não sei se você chama de alunas, que é o workshop, ou pacientes, né, mas com as pessoas, com as mulheres que são atendidas por você, e perguntar para elas numa live quais são os benefícios disso, né? Então, assuntos que sejam relevantes, eu vou te falar assim, ó, vai lá no meu canal do YouTube e tem um passo a passo como desenhar a persona, tá? Desenha a sua persona, você vai ver como começa a cair muitas fichas, Filipa. Porque é isso que eu ensino, que é pensar estratégico, né? Porque eu não estou falando... Nossa, entrou um negócio maluco aqui no meu celular, desculpa. Mas tá tudo em ordem. Acho que uma atualização que queria fazer. Bom, enfim. Então, quando você desenha a sua persona e você vai aprofundando, você vai lembrando o que você faz, como eu te fiz aqui, né? Quais as maiores dores? Então é sentimental, emocional, ok, mas quais são essas emoções? De estresse. Então, quando a gente vai aprofundando a camada de entender o nosso cliente, paciente, o que for, conectado com o que a gente ama, né? Porque no meu método eu falo muito de que, inclusive, parabéns pela sua coragem de sair da contabilidade e fazer o que você ama, porque eu acho que é dessa forma que a gente consegue fazer o nosso melhor, empreender com qualidade e entender que demora um tempo para isso se concretizar, mas que com técnica você consegue encurtar esse tempo, você consegue, né, ter um direcionamento e aí você vai mais rápido, né, e aí você consegue ser mais rápido. Então, começa desenhando a persona, e quando você desenhar a persona, que eu te perguntei aqui, né, que eu pergunto no formulário, se você já fez algum tipo de pesquisa com o seu cliente,
você vai entender que pensando estratégico, você vai estar sempre fazendo pesquisa com o seu cliente. Por exemplo, como eu estou fazendo com você aqui. Quando eu faço esse questionário para você e eu faço um atendimento gratuito, eu estou, além de criando conteúdo, tá? É super estratégico. Eu amo fazer, amo ajudar e eu ajudo aqui sem ficar pensando eu vou entregar pouco, eu vou entregar muito. Não, eu entrego o meu melhor e eu faço de tudo aqui para você se desenvolver e pensar estratégico, tá? Mas eu gero conteúdo de valor, eu gero conexão e eu estou fazendo online aqui. Então, esse material tem pessoas assistindo a gente ao vivo, mas pessoas podem assistir depois isso. E eu também posso fazer recortes disso. E eu também posso pegar seu depoimento e eu posso cada vez mais entender o meu cliente. Então, quando você fala que você já fez atendimento gratuito e não funcionou muito, tem que ver qual estratégia você amarrou por trás. Entende? Porque eu acho super válido fazer atendimento gratuito, mas que ele seja parte de uma estratégia sua. Porque nós estamos aqui, nós precisamos de dinheiro para viver. E a gente precisa cobrar. E não tem nada demais quando a gente vai numa loja e tem lá, eu sempre falo da loja de queijo, tem várias coisas, até no Duty Free, né, no Free Shop tem a amostrinha de perfume, que eles te dão aquilo com a intenção de você degustar e você usar, e daí você compra o perfume grande. Se você vai numa loja de queijo e ele te dá um pedaço de queijo para você provar, ele está fazendo uma degustação para você levar o queijo inteiro. Então, na internet, né, e no nosso trabalho, que é um serviço, que é igual de serviço, né, não igual ao trabalho, a gente pode fazer a mesma coisa do que no físico, mas sempre com uma estratégia por trás. Porque se a gente não tem essa estratégia, a gente vai ficar só dando e o universo não perdoa, nem o dinheiro perdoa, é uma energia, então tem que ter uma troca. Tem que ter, né, e não significa que a pessoa que você vai atender gratuito atende com o seu melhor, não significa que ela vai fechar, mas significa que tem uma estratégia por trás. E aí, quando você fez isso, você pensou em alguma estratégia? Sim, na altura sim. Qual era? E por que não deu certo? Vamos lá, que de repente eu consigo te ajudar nisso. Primeiro eu não tive adesões para o atendimento gratuito. Essa foi a primeira. E as poucas que tive, o rácio para fecharem era mesmo muito pouco. E você tinha algum formulário, alguma coisa que você já sabia antes das pessoas, antes de atender? Não. Falei um pouco com elas, mas não tinha formulário. Então, essa é uma estratégia. Porque eu não vou ficar aqui pensando, eu já te conheço, quando eu olho seu formulário, ele está digital e eu vou escrevendo. No seu caso eu não grifei, mas eu grifo, eu faço perguntas aqui, isso aqui é tudo pergunta para te fazer, isso daqui, eu já estou pronta. Eu não vou gastar meu tempo eu vou gastar mais tempo te ajudando e eu já tenho um direcionamento, né, do que partir do zero. Então essa é uma estratégia. E quando eu te falo, e eu te entendo desse negócio de captar pessoas para fazer o gratuito, também não é algo fácil. Você fala assim, mas eu tô gratuito. Uma coisa é você tá lá no centro de Lisboa, né? Vamos supor, né, que você tem uma boa audiência, como se fosse no offline, você tá no centro de Lisboa, numa loja top, que é da sua amiga, e tem um fluxo de pessoas grande, e você fala, eu tenho, né, um atendimento online, e várias pessoas vão ficar interessadas naquilo. Outra coisa, você tá em Torres, lá
E não no centro de Torres, lá no lugar, no alto e tudo mais, falando isso para pouca gente. E aí pouca gente vai entender. E primeiro você precisa falar com clareza também. Então, tem vários ajustes para fazer. Tem que dizer qual é o benefício, né? E aí eu vou fazer uma pesquisa com você aqui, porque como você se inscreveu, então qual é o benefício disso? Você entende que eu fiz o Vitor, a gente tem uma relação de amizade, tá? E ele se dispôs a fazer essa divulgação, eu achei demais, porque ele quer ajudar também o público dele. Isso cola bem para ele, ajudar, né, e falar que ele tem uma pessoa que ele confia para poder fazer isso, e para mim é maravilhoso que ele me divulga e vem pessoas novas para mim. Então, você entende que esse movimento, a gente precisa de parcerias, a gente precisa estar num lugar de destaque para poder atrair pessoas, né? E aí você, como que foi a sua divulgação para fazer esse gratuito? Fiz através de stories do Instagram e partilhei também depois individualmente com algumas pessoas. Pois é assim, tem que fazer isso mesmo, e tem que fazer, só que você tem que ampliar. Então, quando a gente, uma coisa é uma pessoa com muitos seguidores fazer isso, e outra coisa é uma pessoa com poucos seguidores fazer isso. Você tem 337 seguidores, então o Instagram ele já nem entrega para todo mundo. Na verdade, quanto menor mais percentual de pessoas o Instagram entrega. Mas, enfim, assim, você tem que saber se as pessoas que estão te seguindo são o seu público ideal. E aí tem toda uma questão, né, que você tem que ir aumentando o seu olhar estratégico e ir ajustando uma parte aqui, outra parte ali. Mas eu te recomendo fortemente fazer uma lista dos seus possíveis parceiros e parceiras, que isso vai te trazer um outro nível de aparição. Isso te traz um outro nível, né? E aí pode ser com live, pode ser coisa rápida, pode ser pedir para ele divulgar nos stories. Enfim, eu vou fazer uma live com o Vitor. Aliás, você está super convidada. A gente ainda não está exatamente com a data fechada, mas acho que são daqui 2 semanas também, numa quarta-feira à noite. Fica de olho que você vai ver. Então, tá vendo? A gente vai falar muito sobre o autoconhecimento, porque eu tenho muito sobre o autoconhecimento dentro da minha mentoria, e eu acredito demais que o autoconhecimento te traz muitas respostas, e o que eu faço na minha mentoria de estratégia é usar esse autoconhecimento com técnica, porque às vezes a gente até tem autoconhecimento, mas a gente não tem esse cruzamento da técnica, né? Então é isso que eu faço. E aí, por exemplo, fazendo uma pesquisa aqui com você e fazendo você pensar ao mesmo tempo. Quando você viu a divulgação lá no Vitor, né, do aprimoramento moral, o que você sentiu, assim, me descreve um pouco. Eu senti que realmente era algo que era que eu ver em relação ao marketing, e senti que ia aprender, digamos assim, que era algo que ia ser útil e de valor para mim. Show! E você confiou porque era o Vitor que estava falando, porque você não sabe quem é a Fernanda, certo? Ou não sabia no dia. Sim, certo. Você está vendo como o poder da indicação é alto? Porque assim, a Fernanda sozinha, vamos supor que até você visse o meu Instagram, mas você não ia dar atenção que você deu. Porque foi o Vitor, que é uma pessoa que você confia, que você gosta, que você segue, que me recomendou, que isso fez sentido para você.
e que isso fez você se mover a preencher um formulário e fez você se mover a se expor aqui no digital. Inclusive, eu adoro parabenizar todo mundo que vem aqui. Parabéns, Filipa, por se expor e estar disposta a melhorar, né? Porque tem gente que pede, eu quero fazer, mas eu não quero fazer online. Aí eu peço desculpas e falo que é a minha forma, né, de divulgar o meu trabalho. Então, tem gente que não está disposto a se expor. Então, para poder crescer aí, né? E eu, ok, tá tudo certo, eu não julgo se está certo ou se está errado. Mas é a minha forma de me divulgar. Então, eu coloco limites também nisso. Então, isso eu chamo, que não dá para falar tudo em uma live, né, Filipa? Mas eu chamo isso de posicionamento estratégico, porque não é tudo que o nosso cliente quer que a gente vai fazer, né? Então, a gente pode fazer e a gente deve fazer várias coisas desde que esteja no nosso posicionamento estratégico, desde que isso seja bom para as duas partes. Porque se eu faço uma consultoria gratuita dessa, fechada, num Zoom, e ninguém está sabendo, não é uma troca. Eu só estou me doando, a pessoa não está se doando para mim também, né? Então, isso é muito, e isso traz muita segurança, sabe? Traz uma coisa muito boa, né, da gente, e você fala assim, nossa, esse é meu posicionamento mesmo. Por mais que eu esteja no começo, e estamos juntas, já te falei que eu trabalhei 23 anos e continuo falando do trabalho, mas é um novo trabalho que eu estou fazendo. Então, aqui no digital eu sou nova. Então a gente tem que persistir, né? Tem que persistir no que a gente acredita, no que a gente ama, no que faz sentido pra gente, e nesse caminho estratégico, né? Você vê que o público do Vitor, falando em persona, né? Ele é um público mais jovem como você. E não tem nada demais. E você, né, se sentiu atraída por estar aqui, né, e pelo meu conteúdo, mesmo eu não tendo a mesma idade que você. Ok, tá tudo certo. Você é exatamente a persona que eu miro, não é, mas é muito bem-vinda aqui. É muito bem-vinda. Porque se você é empreendedora, autônoma, e está querendo ajuda para enxergar o seu negócio, você é meu público, né? Então, tudo isso, quando a gente aprofunda, começa a fazer mais sentido. Aí tem gente que fala, né, principalmente terapeutas que têm alguns paradigmas, e pode ser que você não tenha, por até ter vindo do mercado corporativo e tudo mais, mas tem gente que fala, mas Fernanda, e já me falaram aqui no Raio X, você tá me falando para eu mexer na dor da minha persona, do meu cliente? Isso não é justo, assim, né? Eu vou ficar provocando ela a cutucar a tristeza dela ali. E eu falo, sim. Eu não sei se você tem esse paradigma de falar. Eu também não ressoa muito comigo. Não ressoa comigo falar das dores. Então, não é uma coisa que não ressoa. Não ressoa, mas, por exemplo, quando eu falei, e aí então vamos trabalhar nisso, porque você até colocou aqui que você tem pouca visibilidade. Eu pergunto, né, no diagnóstico, qual o seu maior problema? E você diz pouca visibilidade e possivelmente crenças limitantes. Sim. Quando eu me divulgo e eu falo, né, tá aí na minha bio, que eu te ajudo a dobrar o seu faturamento com o poder da estratégia, te tirando da angústia de não saber por onde começar,
Eu tô falando total das suas dores. E nem por isso você deixou de vir aqui pro meu canal, se inscrever e participar comigo. Por quê? Mas assim, e na divulgação, a gente também falou que era uma oportunidade para autônomos e pequenas empresas, agora eu não lembro exatamente, né, do anúncio. Anúncio não, eu fiz um stories lá e o Victor postou. E eu falo de urgência, que só tinham 6 vagas, e que só tinham mesmo para esse mês, e que para ir rápido, e que é uma oportunidade, e depois que você caindo na minha página, você vê as suas dores. E aí eu te pergunto, você acha que eu estou fazendo alguma coisa que não seja íntegro, verdadeiro e idôneo, né? Não, eu não acho isso. Eu só simplesmente não ressoa comigo no sentido de não gosto de estar à procura especificamente da dor para falar nisso. Mas não acho que seja errado nem nada disso. Eu é que não, para mim é que não ressoa essa parte da partilha, digamos assim. E de pegar nisso para trazer o conteúdo. Acho que há várias coisas que podem trazer conteúdo e que eu já trago. Só falar das dores é que não ressoa muito comigo, mas para mim não está nada errado. Então, não ressoa com você, mas eu te digo que se você estiver disposta, também tem que estar disposta a quebrar essa crença, você vai ir mais de encontro ao seu objetivo e ao seu propósito. Eu já experimentei fazer isso e acabou por eu ter deixado completamente de ter vontade de fazer partilhas no Instagram. Por isso eu tive que mudar, porque eu já tentei fazer isso. Eu no início procurava essa parte de falar nas dores, mas como é algo que não ressoa comigo, eu acabei por ficar sem vontade de ter conteúdos para partilhar. Por isso é que parei. Me dá um exemplo do que você fez que te deixou, que não te deixou à vontade. Era o constante ter que falar nas dores, ou seja, tinha que ser algo que, para mim, no meu ver, tem que ser algo que venha do coração, eu tenho que falar do coração. E essa obrigação que estava a ser, digamos que imposta, era isso que estava a mexer comigo. Essa parte da obrigação é que não funciona muito bem comigo. Não, eu entendi, mas me dá um exemplo do que você falou que não estava e do que faz. Porque quando você fala assim que uma das coisas que você não gosta é fazer o conteúdo, essa parte de marketing. Então vamos lá, eu vou pegar agora forte nisso até o final para eu poder te ajudar o máximo possível, inclusive na sua percepção e de mundo que te gera um sentimento aí na hora de você fazer, né? Então me dá um exemplo do que você fez de que era uma dor do seu cliente que te fez mal. Não é isso que me faz mal, não é a dor do cliente que me faz mal. É a obrigação de ter que falar nas dores. Por exemplo, eu não tenho qualquer problema em falar dores de clientes, por exemplo. Eu sei que, vamos supor, a parte das cólicas menstruais, eu sei que isso é uma dor para muita gente, também é uma dor para mim, já foi uma dor para mim, e não me faz diferença falar nisso. É a obrigatoriedade de ter que falar na dor do cliente. Quando para mim tem que ser algo que venha do meu coração, as minhas partilhas, e não na obrigatoriedade. Entendi. E quando eu te falo que a sua persona aí, ela se conecta, porque assim, não é que é falar da dor por falar da dor. Se você se ressignificar, quando fala das cólicas menstruais, né, que é muito comum. Então, se você fala que você tem uma técnica que resolve as dores menstruais, isso ela vai falar, isso é um problema que eu quero resolver. Ela tem um problema e ela quer resolver. Quando você fala genérico,
né, disso daqui da cura planetária, terapia multidimensional, Shambhala e tudo mais, são linguagens que são do mundo terapêutico e não do mundo das suas clientes. Então, se você não fala uma linguagem que ela vai entender, você não vai ser entendida. Esse é o ponto. E que venha do seu coração. E que venha do seu coração falar assim, porque uma coisa é incompatível com a outra. Ok, continue. Se você fala, eu tenho que escrever as coisas que vêm do meu coração, e é cura planetária, Shambhala, algumas dicas, né, de arquétipos. Ok, você vai continuar fazendo isso, mas você vai continuar não conectando com as suas clientes. Esse é o ponto. Porque se é difícil de ela entender, ela parte para outra coisa. Porque uma das coisas que é mais difícil a gente ter dos nossos clientes é a atenção, é o tempo deles para parar e nos assistir. Né? Como tem gente aqui parada e assistindo a gente. É porque interessa para ela. Não é porque a Fernanda é bonitinha ou a Filipa é bonitinha. Ela está assistindo porque ela quer ter insights no negócio dela. Então, essa é uma das outras, do outro benefício que o raio-x traz. Eu não ajudo só você que está aqui. Eu ajudo as pessoas que estão assistindo a ter insights. Então, você pode continuar falando assim, mas isso é muito difícil para mim. Ok, mas eu te digo, você vai continuar não conectando. Você não vai mastigar o assunto cura planetária. Você não vai mastigar o assunto Shambhala. Você não vai mastigar o assunto arquétipo. Porque quando a gente mastiga o assunto para o nosso cliente um pouco, aí que ele vai entender. E ele entende nos desejos também. Você pode não falar assim, você deseja não ter mais estresse? Você deseja acabar com a sua ansiedade? Você pode falar isso também. E que você pode falar que tudo isso quem traz é a Shambhala, quem traz é o arquétipo, quem traz... Depois você explica. Mas o não falar, o não dizer essas questões, eu te digo que você não vai continuar não conectando. Então, o meu raciocínio estratégico, eu sempre falo, é para trazer paz e harmonia no coração, não é para trazer angústia. Se está trazendo angústia, está errado. Eu tive uma aluna essa semana que falou, né, que ela estava fazendo um monte de coisa, ela já teve alguns resultados e ela não estava percebendo quais eram os resultados, e eu apontei para ela. Só que ela estava insistindo em uma coisa que eu estava falando para ela, desvia disso, que não é estratégico. E ela falou que ela estava... Aí ela não estava enxergando que era essa pedra que estava no caminho dela. E a gente revisitou tudo e viu que essa pedra é o que mais dá angústia nela. Ela está insistindo em alguns assuntos que sentimentalmente ela quer, mas não é estratégico para o negócio dela. E isso está trazendo dor para ela. Olha que louco. Esse, eu não vou expor aqui, porque não vou contar a história, porque é muito pessoal dela. Mas, porque eu gosto de contar, né, de dar exemplos na prática. Mas essa coisa que ela colocou e que não tem nada a ver com as dores da persona, não tem nada a ver com isso, tá? É a ver com outra coisa. Exatamente essa coisa que ela colocou, que eu tenho que fazer, esse é meu objetivo, e eu tenho que fazer isso, é o que está atrapalhando a estratégia dela de ela ir. Porque ela consegue, ela sabe o outro lugar que ela tem sucesso, e esse lugar que ela quer se pôr não tem. Então, assim, quando você entende isso do seu coração mesmo, de que é isso que você vai ajudar, porque o que eu tô te falando aqui é tentando te convencer mesmo de que se o seu propósito é com o propósito que você descobriu, que você largou a contabilidade, que você está fazendo terapia para as mulheres, enxergando, né,
colocando coisas que ela não sabe sobre o útero, sobre o coração e ajudando elas, eu te digo que o seu intuito é ajudar o maior número de pessoas. Se você não se conectar com essas coisas delas, você não vai conseguir chegar no seu objetivo de ajudar o maior número de pessoas. Porque ela não vai se conectar com você. Porque você tem que decifrar isso para ela. O que é essa terapia? O que é isso? Né? Então, é uma escolha sua. É total escolha sua, Filipa. Mas eu quero, pelo menos, te provocar. Né? Sair dessa live com essa provocação de você pensar nisso e de acolher o seu coração, de você entender estrategicamente que nesse nosso mundo, nesse nosso planeta, ainda as pessoas não sabem o que é arquétipo, o que é Shambhala, o que é todas essas questões que você coloca. Porque se elas soubessem, elas já estariam num outro nível de consciência. Talvez elas não precisariam do que você está ensinando, se elas tivessem outro grau de consciência. Mas como as pessoas ainda não estão nesse nível de consciência, você precisa explicar para elas, dentro do sentimento delas, o que é isso. E eu também me peguei, abrindo um pouco aqui da minha estratégia, eu também me peguei, a gente está fazendo isso, né, vai fazer 1 ano de conteúdo online, e faz nem uma semana que eu coloquei a palavra angústia lá na minha bio. E eu fiz uma pesquisa para fazer isso, tá? Que também não era confortável para mim. Também não era confortável. Só que o que eu percebo, o que as pessoas me contam, é que elas têm angústia de não saber por onde começar. E se eu falo isso logo na minha bio lá de cara, eu faço elas prestarem atenção no meu conteúdo, porque de verdade, Filipa, o que eu acredito é em algo muito maior, é em expansão da consciência, em autoconhecimento, virado pro negócio. Eu acredito em empoderamento, eu acredito em um monte de coisa muito mais profunda do que a angústia. É muito mais profundo o meu método e os resultados que as pessoas têm. Mas se eu não conecto a minha fala simples com o que ela está sentindo, ela não vai me dar atenção. E essa atenção é que eu quero para ela chegar e ela entender, depois com o processo, que ela vai ter maior faturamento, né, que eu tenho provas disso, né, que as minhas alunas aumentam o faturamento com o método, se elas não olharem para essa dor delas. E aí elas vão entender, e aí eu tenho vários depoimentos de que mas você fala que o negócio em marketing estratégico é muito mais profundo do que isso, é muito mais intenso do que qualquer coisa que eu já vivi. Só que se eu colocar isso na minha bio, ela não vai se interessar. Olha que louco. Porque é como roda o ser humano. Né? É assim que roda a mente do humano. Ele está preocupado com a dor dele, do que ele vai resolver ali. E é isso no final das contas. Então, tudo bem, faça o seu tempo. Faça tudo no seu tempo, faça tudo no que te faz sentido, porque quando a gente não faz sentido pra gente algo, a gente não deve fazer só porque o outro falou. E é isso que eu reforço também. É ter um posicionamento até você acreditar nesse seu posicionamento e até você tomar ação sobre ele. Então não é porque o fulano falou que eu vou fazer, é porque fez sentido para mim que eu vou fazer, porque eu entendi que isso vai me levar para outro nível, que isso vai me trazer outros resultados. Né? Então, eu te deixo aí com esse super pulga atrás da orelha e quero te perguntar se isso te faz sentido, fazer você pensar. Sim, sim. Realmente depois faz pensar e algo que depois tem que ressoar comigo e toda a estratégia em si tem que ressoar com
tanto com o meu objetivo e como com aquilo, comigo, com o meu ser. Com certeza. Com certeza, e tá aberta a quebrar, né, crenças e paradigmas. Sim. De que a gente foi. E quando a gente entende, Filipa, que a nossa visão de mundo é da forma que a gente foi criado, e se a gente desconstrói isso a nosso favor, isso é incrível, né? Isso é incrível, porque a gente vai estar ajudando a gente mesmo. E no nosso tempo. Sim. A gente está chegando aqui, falando em tempo, a gente está chegando no nosso tempo, e eu quero e eu não falei assim, ó, deixa eu só te falar muito eu passando, porque tem muita coisa aqui, né? Muita informação que você me dá. Então, por exemplo, você fala que você não tem um diferencial, você não se enxerga com um diferencial. E ter um diferencial, eu acho primordial para a gente poder se posicionar no mercado. E às vezes você acha que você não tem, mas você tem, tá? Eu consigo enxergar diferencial aí no seu trabalho. Eu consigo enxergar que você fala com as mulheres e que você fala de uma forma, né, do divino, feminino, e você fala dessas questões serem curadas pelo útero e pelo coração. Eu vejo como um diferencial, acho que tem que aprofundar, mas eu acho um super diferencial. Também anotei aqui para você fazer depoimentos, para você pedir depoimentos, e tem várias formas de se fazer. Eu vi que tem um depoimento ali, mas eu acho que dá para aprofundar, tá? Okay. Dos seus atendimentos individuais, de as pessoas falarem, né, o que mudou, né? Pelo que eu percebi, desses depoimentos tem coisas coletivas, né? Sim, sim. Então, acho que dá para diversificar aí, de você trazer depoimentos, porque daí não é só você falando. Depoimento tem um poder incrível, sensacional. Se você puder fazer a pessoa, né? Eu te dei a dica de fazer uma live com alguém que já passou pelo seu atendimento, que já teve resultados, né? Eu tenho várias lives com alunas, depois dá uma olhada, e tem que ser super estratégico também para conduzir, de uma forma leve, obviamente, mas de uma forma que ela te responda algumas questões que você queira que ela responda, né, e que você sabe que ela teve os resultados. Aí você fala que o seu mercado está estável, ele está em ascensão total, tá? Só para te dizer, porque eu pergunto, né, a galera que está ouvindo, se você sabe como é que está o seu mercado, se ele está crescendo, diminuindo, estável, ou não sabe, se você colocou estável, ele está em plena ascensão, inclusive por esses motivos que você falou, que são as dores de estresse, ansiedade, que com o Covid agravou, mas o ser humano sempre teve. Então, de relacionamentos, divórcios, eles estão aumentando muito, e os novos relacionamentos estão começando. Então, o seu mercado está em crescimento. O preço, o valor que você cobra, você não sabe estar no mercado, então procure saber, mas depois de ter muita certeza, né, no meu método eu falo, tenha muita segurança do que você faz, para depois olhar o mercado não tem que te guiar, você que tem que se guiar, mas o mercado ele tem que te balizar. Então, se você tem um preço muito abaixo do mercado, isso também é uma forma de se posicionar, não tenha muito abaixo do mercado, enfim. Veja, né, bote atenção nisso, e um planejamento estratégico que você não faz, e eu super recomendo fazer. Só que assim, não faça um planejamento estratégico de qualquer forma. Eu falo que para você fazer um planejamento estratégico, você tem que ter muita visão, e uma visão real do seu negócio, porque senão o papel aceita qualquer coisa. Você pode fazer qualquer tipo de planejamento, mas pode não estar olhando a realidade. Então são essas as dicas, e eu queria saber se você tem perguntas para me fazer. Não tenho.
Então, eu tenho uma pergunta para te fazer. Fez sentido, te ajudou participar do programa, Filipa? Sim, 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 ajudou, ajudou. Em que sentido? Me fala só para eu ter uma temperatura, assim. Pelo menos para conseguir estruturar algumas coisas que eu não tinha olhado, nem era a minha área, não é? Mas ter essa noção de estrutura, vá, digamos assim. Show. É exatamente isso, porque eu sempre falo, né, que em qualquer curso ou qualquer faculdade deveria ter um módulo sobre estratégia de negócio, né, sobre estratégia de marketing, como olhar, porque a gente começa a entender que não só o que a gente sabe da nossa profissão não é suficiente para a gente ter sucesso, né, no nosso negócio. Então, muito legal, muito, muito bom. Se você não tem mais perguntas, então eu fico por aqui e fiquei muito feliz de fazer esse programa com você. Pensa, reflete, assiste de novo esse conteúdo e, e tenta quebrar esses paradigmas aí, que eu tenho certeza que vai te ajudar muito. E faça parcerias. Tá bom, entendi. Tá bom? Gratidão também. Um beijo. Entendi. Beijo.